Bom dia, queridos. Nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida, todos os dias aqui produzindo uma palavra de Deus. Eu gostaria que você muito se inscrevesse no nosso canal. Inscreva-se aí para ficar recebendo as atualizações. A recomendação de sempre que eu vos falo, eu, pastor Daniel Deusdete, vos falo, é que você apanhe a sua Bíblia agora e leia o capítulo de número 6 de Levítico. Você vai gostar desse capítulo, especialmente do verso número 13, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É sobre esse fogo que nós iremos falar nesse capítulo 6. Esse é o título do capítulo 6, iremos falar do capítulo 6, em especial também do verso 13. Assim também entre em nosso blog, site www.jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar essa parte que nós estamos narrando na forma escrita, que muito te ajudará. Terá tabelas, terá gráficos, ilustrações e poderá ser um agregador de valor para o nosso propósito de aprender mais e mais com a Bíblia Sagrada. Como eu já disse, eu sou apaixonado pela Bíblia. No capítulo anterior, o capítulo 5, estávamos vendo a oferta pela culpa. E ela ainda se prolonga um pouco mais aqui no capítulo 6 até o verso 7. A qual trata de sacrifícios pela culpa feitos em favor da pessoa que pecou intencionalmente contra o seu próximo. No dia em que era oferecido o sacrifício, o transgressor deveria trazer também a reparação pela propriedade perdida ou pela propriedade danificada, que consistia no quinto do valor da mesma, 20%. Quando lemos Mateus 5, 24, provavelmente era isso que tinha em mente nosso Senhor quando falava da necessidade de reconciliação com o próximo. Eu tenho aqui a Bíblia na minha mão aqui. Vamos conferir Mateus 5, 24. Onde se encontra esse texto que nós estamos nos referindo. Vamos aqui localizar o livro de Mateus, já estamos aqui com ele aberto. Agora vamos ver o capítulo de número 5. Mateus 2, 3, 4, 5. No capítulo 5 nós temos as bem-aventuranças. E no verso 24 vamos ver o que está escrito aqui. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Tá vendo? Então, temos aqui. Então, quando lemos Mateus 5, 24, provavelmente era isso que tinha em mente Nosso Senhor quando falava da necessidade de reconciliação com o próximo. Já a partir do verso 8, estamos no capítulo 6, a partir do verso 8 até o capítulo 7, que iremos ver amanhã, verso 36, iremos ver as instruções já não mais para os leigos. Agora as instruções em Levítico são para os sacerdotes. A preocupação de Moisés era para que os sacerdotes cumprissem seu papel sem cometerem abusos de direito sobre determinadas porções dos sacrifícios. Na verdade, ele estava já antevendo os problemas que iriam surgir com relação a isso. Em Cristo Jesus, nós não temos mais esse problema. Por quê? Porque o sacerdócio é feito por um sacerdócio, é feito por um sacerdote homem perfeito. Temos aqui então 4 partes. O holocausto, isso do capítulo 6, a partir do verso 8. Até o 13, o holocausto. A oferta de manjares, do verso 14 ao verso 18. A oferta de manjares do sacerdote, que vai do verso 19 ao 23. E a oferta pelo pecado, que vai dos versos 24 ao 30, todos do capítulo de número 6. Cristo Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, ofereceu o holocausto definitivo ao entregar o seu corpo. Ele foi totalmente consagrado a Deus, sofrendo a morte por causa do pecado e efetuando a morte do crente para o pecado. Romanos 6, 27. Então ele sofreu a morte por causa do pecado.
e efetuou a morte do crente para o pecado. Hoje nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus. Você que está resgatado pelo Senhor Jesus, que é nova criatura, você já não deve mais viver para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você agora tem outro Senhor. O teu Senhor se chama Jesus, que morreu pelos seus pecados. Como a prescrição era para se manter o fogo continuamente sobre o altar, verso 13, lembra? Vemos aqui um lembrete da presença permanente de Deus e da necessidade contínua e constante da expiação do povo, que foi, é e continuará a ser cumprida perfeitamente no Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, ao honrar e ao dar graças a Deus em sua obediência perfeita, realizou simbolicamente a oferta de manjares. Essa oferta deveria ser contínua, diariamente, feita pelo sacerdote. Cristo Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, ofereceu a oferta definitiva pelo pecado, quando tomou sobre si o castigo de uma vez para sempre pelos pecados daqueles que creem no Senhor. Isaías 53, 5 e 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. Os sacrifícios no Antigo Testamento não era um mero recurso humano para aplacar a ira de Deus, e sim um meio de expiação providenciado pelo próprio Deus. Quando a gente vê os filmes em que as pessoas estão adorando divindades, fazendo cultos a Deus, eles estão oferecendo sacrifícios. Para quê? Para aplacar a sua ira, principalmente na mitologia grega e outros tipos de mitologia. Sempre alguém está fazendo algum sacrifício para aplacar uma ira divina. Aqui, o que está acontecendo é um meio de expiação providenciado pelo próprio Deus para lidar com a questão do pecado. Nós temos um quadro muito interessante, melhor vai ser se você visualizar ele em nosso blog site. São os sacrifícios no Antigo Testamento, que eu apanhei da Bíblia de Estudo de Genebra, e ele é muito interessante. Esses sacrifícios no Antigo Testamento apresentam as seguintes categorias. Ele distingue 3 categorias: de consagração, de comunhão e de expiação. Esses são os sacrifícios no Antigo Testamento: consagração, comunhão e expiação. Os de consagração são de 2 tipos: holocausto e oferta de manjares. Os de comunhão, pacífico. E os de expiação é a expiação pelo pecado e expiação pela culpa. Na categoria de consagração, holocausto, os elementos eram o bezerro, carneiro ou ave sem defeito. A escolha do animal dependia da situação econômica do ofertante. Isso era um tipo de sacrifício que a vítima era totalmente consumida pelo fogo. Levítico 1. No templo de Jerusalém eram oferecidos holocaustos 2 vezes ao dia. Um pela manhã e outro à tarde. As pessoas podiam, além disso, oferecer um holocausto como sacrifício privado por meio dos sacerdotes. O outro sacrifício de consagração que nós temos é a oferta de manjares. A oferta de manjares nós temos os seguintes elementos: os grãos, flor de farinha, incenso, pão cozido sem fermento, sal, e eram proibidos o fermento e o mel. Era um sacrifício de farinha, pão assado ou simples grão, cevada, trigo, com azeite, incenso e sal. Levíticos 2, de 1 a 16. Acompanhados de vinho. Levítico 23, 13. Não deveria ser usado o fermento e também não deveria ser usado o mel. Levíticos 2, 11. Uma porção era queimada como oferta a Deus e o resto era dado ao sacerdote no templo. Quando os ofertantes eram pessoas pobres, a oferta de manjares poderia substituir a oferta pelo pecado. Levítico 5, 11. Então esses foram os sacrifícios no Antigo Testamento de consagração, que são de 2 tipos, né? Holocausto e oferta de manjares. E os de comunhão é o pacífico. Os elementos são qualquer animal do gado, sem defeito. Pães, pode ser tortas ou obreias.
conhecido também como oferta de comunhão, Levítico 7, verso 11, número 7 e 17. Era um sacrifício que primeiro era oferecido ao Senhor e depois distribuído entre o ofertante e sua família e parentes. Como comida da aliança, simbolizava a união entre Deus e o povo. E, finalmente, nós temos as ofertas de expiação, que são dois tipos, pelo pecado e pela culpa, que é bem até difícil de distinguir uma da outra. Os elementos da oferta pelo pecado eram novilho, bode, cabra, ovelha, 2 rolas ou pombinhos, a 10ª parte de um efa de flor de farinha. A escolha dependia da situação econômica do ofertante. Era uma oferta especial por diversos pecados que, de modo geral, ofendiam o próximo. Nesses casos, deveria ser oferecido como sacrifício um carneiro sem defeito, além de uma restituição em espécie para a pessoa ofendida, qual se acrescentava uma 5ª parte, que é o 20% do que era defraudado ou perdido. As ofertas pelo pecado tinham como finalidade restabelecer o relacionamento com Deus, comprometido pelas faltas involuntárias ou por algum estado de impureza. Oferta pelo pecado. E pela culpa, os elementos: carneiro sem defeito. Em lugar do sacrifício, era permitido oferecer uma quantia, uma soma em dinheiro. É difícil determinar com exatidão em que se diferenciavam a oferta pelo pecado, Levítico 4, e a oferta pela culpa. Uma nota distintiva dessa última era que a vítima sacrificada devia ser sempre um carneiro. Levítico 5, 15 a 16 e verso 18. Além disso, se a fraude cometida contra Deus ou contra o próximo podia ser estimada numa quantia em dinheiro, era acrescentada a obrigação de se reparar a dívida, restituindo-se a Deus ou a pessoa prejudicada o preço do que havia sido defraudado ou acrescido de uma 5ª parte. Então nós vimos aí que melhor seria visualizado na forma escrita, né? Que você vai ver uma tabela, que são os sacrifícios no Antigo Testamento, que tem 3 categorias maior, que são sacrifícios de consagração, de comunhão e de expiação. E as categorias menores são, no caso da consagração, são 2 tipos: holocausto e oferta de manjares. No caso da comunhão, é o sacrifício pacífico, e da expiação, que era a expiação pela culpa ou pelo pecado. A expiação pela culpa ou pelo pecado. No Antigo Testamento, nós também já falamos isso que nós vamos falar, mas vamos reforçar essa narrativa. O sacrifício era um ato do culto tão importante que era considerado indispensável. Hoje, nós entendemos por sacrifício, nós estamos aqui no século XXI, a imolação de um animal, ou seja, o ato de matá-lo para oferecê-lo a Deus, principalmente para aplacar a sua ira. Para os hebreus, essa era apenas uma das maneiras possíveis do sacrifício. Talvez até fosse a principal, mas não a única. Também eram feitas ofertas de alimentos, ofertas de bebidas, de incenso, como até algumas religiões, hoje nós vemos as práticas relacionadas a isso. Quanto ao seu propósito, o sacrifício podia ser, de gratidão, com ação de graças, de expiação pelos pecados, no qual era pedido o perdão de Deus, de reconciliação com Deus ou de purificação. Um dos tipos principais do sacrifício era o holocausto. Esse era um dos principais. Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz, fez a oferta do seu corpo, uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Pelos pecados de todo mundo. João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Assim, nós acabamos de expor Levítico, capítulo 6. Amanhã estaremos mais uma vez aqui com o capítulo 7. E cada vez mais, com mais conteúdo e aprendendo. Como eu disse no início, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Vamos aumentar. Ajude-nos, divulgue, espalhe, compartilhe. Entre nos nossos sites, blogs recomendados. Entre lá na nossa loja virtual, Semeadores. Estamos aí juntos aprendendo. Quer colaborar conosco?
Envie-nos seus comentários, suas críticas. Tem muita gente que já nos ajudou, até com postagens erradas ou com postagens equivocadas em relação às referências bíblicas. Nós pudemos consertar, arrumar. Estamos aí crescendo. Somos Cristos, somos pequenos Cristos em formação. Gálatas 4,19, Paulo se angustiava. Ah, como eu me angustio até que Cristo seja formado em vós. Oh, se todos nós fôssemos, né? Mas nós somos Cristos em formação, então nós estamos em formação. Amém? Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia para você. Fica na presença do Senhor. Vamos meditar mais na palavra de Deus e buscar esse Deus. Amém? Um abraço.